Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos neste dia de hoje, nesse domingo, escutarmos o Evangelho desse 19º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós escutamos o Evangelho desse 19º domingo do tempo comum, que segue o Evangelho do último domingo. Não sei se vocês recordam qual foi o Evangelho, né? Depois de uma semana a gente pode esquecer, mas no começo da leitura ele dá logo uma dica: a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem à barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele se despediria das multidões. Ou seja, após o banquete eucarístico, que foi o que nós ouvimos semana passada, Jesus Cristo já prepara os discípulos para a missão. Por isso que ele manda ir na frente, para o outro lado do mar. E é muito interessante esse movimento que Jesus faz. Enquanto os discípulos vão para a missão, Jesus Cristo vai mais uma vez rezar. Como eu já disse outras vezes, antes dos grandes momentos e depois dos grandes momentos, Jesus Cristo sempre está rezando, em oração, unido com o Pai. Posteriormente, Jesus permanece em oração e depois a barca é agitada pelas ondas. E 3 horas da manhã, Jesus Cristo vai ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Porém, os discípulos não compreenderam, ficaram apavorados. É importante também perceber que Jesus encoraja os discípulos: "Não tenhais medo, coragem." Pedro vai ao encontro de Jesus Cristo, mas ele afunda, apesar de começar a andar sobre a água. Então, a partir dali, nós percebemos a fragilidade humana e espiritual de Pedro. A fé dele ainda não era madura, apesar do barulho que ele fazia. Do outro lado, esse símbolo da barca é um símbolo comparado muito com a igreja, que está navegando sobre o mundo para levar Jesus Cristo. Então, é importante sempre esse próprio olhar. Ao mesmo tempo, ao perceber as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas fragilidades, colocar sempre nas mãos do Senhor. Ser encorajado pela palavra de Deus. Ser tomado pela palavra de Deus. Não agir com dúvida. De certa forma, nós estamos numa barca nesse momento. Estamos enfrentando a pandemia, que a gente não sabe quando é que vai terminar. Claro que a ciência ajuda. Outras realidades ajudam. Mas nós somos convidados a ser conduzido, sobretudo, pela pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, mais uma vez, a mensagem de encorajamento. E isso não quer dizer que a gente tem que enfrentar a pandemia de olhos fechados. Mas, pelo contrário, a gente deve enfrentar, vencê-la de olhos bem abertos. Ou seja, se protegendo, se precavendo, se resguardando, se prevenindo, aguardando a vacina que está a caminho, mas também fazendo a nossa parte. Tem muita gente aí fora que está se arriscando, está colocando a vida do outro em risco também. Então, nesse dia também que a gente celebra o Dia dos Pais, que nosso Senhor possa abençoar os nossos pais, aqueles que estão na terra, também aqueles que estão nos céus,
Que eles possam sentir-se valorizados enquanto homens, enquanto pessoas que garantem o sustento da família. E que nem sempre é lembrado como alguém de sentimento. Mas hoje é dia de nós quebrarmos esse paradigma. Abraçarmos o nosso pai, expressarmos nosso carinho, nosso agradecimento, nossa gratidão, nosso afeto, nossa confiança. Hoje é o dia de fazer isso. De desconstruir a imagem daquele pai duro, frio, sem sentimento, e construir a imagem do homem cheio de afeto, de amor, de carinho, profundamente humano, tão humano quanto qualquer pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.